Olá, gente, tudo legal? Tudo bacana com você? Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Gente, eu quero mostrar um vídeo para vocês de um tempinho que eu tive aqui nos Estados Unidos com a Thelma. E a Thelma, ela é uma grande executiva há 31 anos numa mesma empresa e não mais, não menos do que o Magazine Luiza. Eu tive o privilégio de encontrar a Thelma aqui no nosso curso na Ohio University e nós fizemos uma amizade muito bacana e eu tive alguns momentos com a Thelma aqui. Como você sabe, a história do Magazine Luiza é uma história de grande sucesso, que inclusive alunos de Harvard foram para o Brasil estudar o case Magazine Luiza na época em que eles estavam implementando as ações de vendas online. A Luiza apostou muito nisso e foi um case muito interessante, onde surgiu várias curiosidades e estudos no case que ela estava implementando. A Luiza, que é hoje a grande gestora e está sendo sucedida pelo seu filho, ela tem grandes valores e ela diz que o seguinte: o que a move, o que trouxe o Magazine Luiza até aqui é a grande paixão pelos negócios e por pessoas. Eu achei muito interessante, ela tem uma história brilhante na questão de empreendedorismo no nosso Brasil, é uma grande referência. Magazine Luiza, ele nasceu em 1957 em Franca. Franca é uma cidade que fica a 400 quilômetros da capital de São Paulo. E é interessante que o Magazine Luiza só foi para São Paulo muitos anos depois, em 2007, e quando eles chegaram em São Paulo, eles já inauguraram de uma só vez, numa tacada só, 50 lojas, uma mega estratégia. A Thelma é um amor de pessoa e realmente ela traz a essência do Magazine Luiza, que é: vem ser feliz, vem ser feliz. Gente, eu estou aqui com a Thelma Rodrigues. Ela é executiva do Magazine Luiza há 31 anos e eu tive o privilégio de participar da mesma turma aqui com a Thelma no Ohio University e nos Estados Unidos. Nós estamos encerrando um período de uma semana aqui extraordinário, como você já viu alguma coisa que eu publiquei aqui neste canal. E eu puxei um pouquinho na Thelma para investir o tempinho dela comigo aqui, para falar um pouquinho para você dessa grande experiência de 31 anos da Magazine Luiza, que você conhece muito bem o potencial desta empresa, né? E com certeza a Thelma tem muita coisa para falar para a gente, você não acha? Vamos ouvir um pouquinho a Thelma. Thelma, obrigado por você conceder esse tempo com a gente aqui. Obrigado. Fala um pouquinho para nós sobre essa sua experiência e o que você poderia agregar, dar uma dica para o nosso amigo lá do canal, falando sobre liderança. Então, nós saímos do Brasil, né? Viemos aqui em Ohio, passamos uma semana, já acabou, foi uma experiência maravilhosa. E a gente ouviu muito falar, né, em liderança. A necessidade hoje de todas as organizações terem pessoas preparadas para gerir outras pessoas, para levar essas pessoas mais longe do que elas poderiam ir sozinhas. E a gente discutiu muito, né? Sobre engajamento, sobre empoderamento das pessoas, e a gente estudou muitos cases, então fica muito claro para nós que a grande missão de um líder hoje é fazer com que as pessoas se engajem na empresa, que elas trabalhem com paixão, que elas se comprometam, façam o melhor que elas poderiam fazer. E a gente sabe que o líder tem papel primordial nisso, porque ele que estabelece essa relação. Despertar isso no colaborador. Despertar isso no colaborador. E ele consegue fazer isso através de ter esses momentos de escuta da equipe, né, de estar muito próximo, de criar vínculos, de estabelecer uma relação de confiança, respeitando o momento do colaborador e compreendendo que pessoa é essa, o que move essa pessoa, né? O líder, quando ele descobre os motivos intrínsecos, né, aqueles que estão dentro da pessoa, não explícitos, mas intrínsecos, ele consegue mobilizar, tocar o coração, né, e fazer com que essa pessoa encontre realmente uma força extraordinária dentro dela para seguir adiante, né, para contribuir com todo o grupo num espírito muito colaborativo, um espírito de equipe. E ela consegue trazer retornos para a companhia.
E ao mesmo tempo, quando você tem uma política séria, focada em pessoas, você devolve para elas através de crescimento na carreira, você oferece programas de desenvolvimento, uma remuneração que seja adequada ao papel que ela Aquela função. E você pode fazer vários gatilhos, né, de incentivos Estímulos. extras, estímulos, que não é só, que nós vimos aqui, não é só estímulo financeiro, mas tem o estímulo do reconhecimento, né, de você tocar algo que para aquela pessoa é tão importante, como a presença da família junto, né, fazer programas de integração com a comunidade e estimulando o voluntariado, né? Que legal. Então essas coisas todas, você cria um ambiente realmente propício à confiança, né, e a um compromisso acima da média. Porque certeza. o que nós vimos hoje é que a grande maioria das pessoas não se vinculam às empresas, não se comprometem, não se engajam. Exatamente. Porque elas não confiam no líder que elas têm. Olha Muitas que interessante. vezes elas confiam na empresa, mas não confiam no No seu líder imediato. no seu líder imediato. Exatamente. Então a gente Isso cria uma ruptura, um distanciamento. Isso, exatamente. E a pessoa, ela não consegue dar o melhor dela. Então, quando a gente consegue aproximar o líder, ele sabe que ele é responsável, né, por criar esse ambiente de confiança. Ele, através da escuta, através do feedback positivo, né, através do reconhecimento, através do treinamento e também de descobrir, né, o que motiva essa pessoa. E eu acho que quando ele desperta, quando ele consegue isso, ele leva o grupo dele e muito mais além. Leva o grupo a ser um grupo campeão. Um campeão, uma equipe de alta performance, uma equipe que realmente faz a diferença dentro da organização. E pelos cases que nós estudamos, a gente viu quanto isso é importante para o sucesso de uma grande companhia. Né? Exatamente. Imagina para o sucesso de um pequeno empreendedor que tem 3, 4, 5 pessoas com ele. É verdade. É muito maior, porque essas pessoas têm a oportunidade de conviver com uma intimidade muito maior, entender a empresa, a pequena empresa que começa como um todo e crescer junto com o empreendedor. Olha que interessante, gente. A Thelma tocou num negócio muito bacana. Se essas coisas que a Thelma apontou, essas ferramentas, são importantes para as grandes empresas, e nós estudamos aqui cases da GE, cases de grandes empresas, né? E falavam-se sobre a importância dessas ferramentas nesse meio. Imagine para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor. E o que ocorre é que muitas vezes o pequeno ou médio empreendedor, ele deixa isso de lado achando que isso não é para ele. Mas se essas ferramentas fossem implementadas no pequeno empreendedor, na pequena empresa, na média empresa, faria toda a diferença, não faria? Faz toda a diferença. Muito bacana, né? Thelma. Acho que é isso que eu poderia deixar de mensagem e dizer para as pessoas, né? Confiem em si, estejam próximos dos seus colaboradores, da sua equipe. E eu acho que isso vai transformar o seu negócio e vai fazer você também ir além no seu sonho de empreendedor, né? Isso aconteceu com todas as grandes companhias hoje, elas começaram pequenas. Pequenas, exatamente. Então eu acompanhei uma história de sucesso de 31 anos, de uma empreendedora de uma cidade pequena no interior do estado de São Paulo, que quis abrir a primeira loja para dar emprego para as pessoas da família. E hoje ela gera 20 mil empregos. E nós já 20 estamos mil empregos hoje, na Magazine terceira Luiza. geração. E isso é interessante. A Magazine Luiza está conseguindo fazer as transições das gerações. Olha que interessante. Magazine Luiza, uma empresa que começa com um cunho familiar, e você sabe quais são as dificuldades de fazer as etapas de crescimento numa empresa de cunho familiar. E hoje vocês estão na terceira geração. E isso é um orgulho, né? Porque Com você certeza. vê que aquele espírito empreendedor numa empresa familiar, ele perdura pelas gerações. Sim. Então, eu sou ainda o apaixonada carinho familiar. eu sou apaixonada pelo empreendedorismo. Olha, eu gostei disso que você falou, Thelma. Porque olha o que a Thelma está falando. A empresa cresceu, avançou, mas não perdeu o quê? O carinho daquela essência familiar. Não deixou de ser familiar na essência daquilo que precisa ficar,
relacionamento, se importar com o E eu próximo. vou incluir uma outra coisa, Vamos lá, que então. além desse ambiente familiar, é a questão de olhar o cliente como único. Então, um pequeno empreendedor sabe o valor do seu cliente. E quando você cresce, a maioria das companhias, elas acabam perdendo essa visão do cliente. Sim. E fica uma visão muito mais processual, fica uma visão muito mais técnica do que uma visão da paixão de servir o cliente. Então, o pequeno empreendedor, ele tem isso. E quando ele consegue levar essa essência de cuidado, de carinho com o cliente, Do como se ele atendimento fosse personalizado. único, personalizado, ele cresce, mas não perde isso, que é a coisa mais importante, Que legal, Thelma. que uma empresa nasce para isso, né? Que legal. Gente, é isso. Aqui ó, a gente iria a noite inteira falando sobre empreendedorismo e liderança. Thelma, que alegria te conhecer. Muito obrigada. Um pela privilégio oportunidade. estar na sua turma, de Eu poder que conhecer. agradeço a sua De companhia, conhecer foi muito bom. você, né, de saber um Muito pouquinho, obrigada. porque quando a gente fala, houve uma pessoa, fala assim, do Magazine Luiza, eu falei, 31 anos, você tem a essência, você tem um cheiro da Isso. essência da empresa, e isso é mesmo. uma alegria, a gente vê isso no seu caminhar, no seu andar, nessa uma semana que nós passamos juntos aqui. Muito Que obrigada. privilégio, viu? Obrigada e Gente, boa sorte para vocês. um abraço e a gente fica por aqui. Você vai ter outros vídeos também aqui de Ohio, aqui dos Estados Unidos, da Ohio University. Deus abençoe, um abração para todo mundo. Tchauzão. Tchau. Um abraço, querido.